Olá pessoal, espero que esteja tudo bem. No vídeo de hoje irei demonstrar como criar um mapa de declividade e orientação de vertentes através do modelo digital de elevação. Além de gerar esses rasters, vamos aprender também como configurar o intervalo de acordo com diferentes metodologias, como o da Embrapa e do DBase para o mapa de declividade. Certo? Para isso, vamos acessar nosso projeto no QGIS. No QGIS, então, nós precisamos abrir o nosso modelo digital de elevação, que no caso eu abri meu projeto, né, que eu venho seguindo, demonstrando passo a passo em vídeos anteriores, né, desde o processo de georreferenciamento, vetorização, defeições em cartas topográficas, a interpolação, né, realizamos uma interpolação TIM, e agora a gente vai utilizar essa interpolação TIM como sendo o nosso modelo digital de elevação. Inclusive, ele foi a base do nosso mapa pixométrico, né? Está aqui, classificado por cores. Então, a gente vai utilizar esse modelo digital de elevação para criar, em um primeiro momento, a declividade do terreno e, em um segundo momento, a orientação de vertentes, certo? Então, para iniciar, eu sei, esse vídeo vai estar disponível no YouTube, né? Para umas quantas pessoas acessarem, usuários que têm dúvida, né? Então, os procedimentos que eu vou mostrar aqui, não necessariamente eles precisam ser aplicados a uma bacia hidrográfica. Pode ser um município, pode ser uma área agrícola, enfim, pode ser a qualquer situação, certo? Desde que tenha um modelo digital de elevação. Tendo esse modelo digital de elevação, é só seguir os procedimentos que eu irei demonstrar aqui, certo? Para isso, a gente precisa analisar, para rodar essas ferramentas de análise do terreno, a gente deve utilizar um sistema projetado de coordenadas, certo? Então, eu vou conferir meu modelo digital de elevação aqui para verificar se o sistema de referência de coordenadas dele está em um sistema projetado. Está, né? Sirgas 2000 projetado UTM-22, ok? Esse EPSG aqui identifica esse sistema de referência. Então, sem problemas. Podemos seguir. Primeira coisa que vamos gerar, então, é o raster de declividade. Para isso, a gente vai vir aqui no menu Processar, Caixa de Ferramentas, certo? Ou clicar nessa engrenagem aqui. Porém, se no QGIS não tiver aparecendo nem essa engrenagem, nem a aba Processar aqui, a gente precisa habilitar ela. Como faço para habilitar ela? A gente vem aqui no menu Complementos, Gerenciar e Instalar Complementos, certo? Aguardamos ele carregar. Na barra Instalados aqui, a gente vai vir aqui no Processing e habilitar essa caixinha. Habilitando essa caixinha do Processing, vai aparecer a engrenagem aqui e o menu Processar lá. Ok? Fechando aqui então. Esse é um plugin nativo do QGIS, certo? Se ele não estiver aparecendo é porque ele está desabilitado. É só ir lá e ativar. Ok? Não precisa baixar nada. Abrindo a caixa de ferramentas então, a gente vai utilizar a ferramenta chamada Slope. Então, Slope do inglês declividade. A gente vai utilizar um algoritmo do GEDAL, algoritmo de declividade do GEDAL, certo? Vamos dar 2 cliques aqui. Bom, como que a gente vai fazer a configuração? A gente vai entrar com o modelo digital de elevação da bacia, né? O nosso MDE bacia. Percebam aqui que está em coordenadas planas, né? Eu acabei de mostrar isso antes de iniciar a abertura do algoritmo de declividade, certo? Só tem uma banda. A razão aqui a gente não precisa modificar, mas aqui é interessante, ó, a declividade ela se expressa em porcentagem, porque a literatura que a gente vai utilizar, ela apresenta o intervalo de classes com a declividade expressa em porcentagem. Então, nesse sentido, a gente vai marcar essa opção aqui, certo? A gente baixa aqui, vai vir aqui na caixinha chamada declividade, que é onde o arquivo vai ser salvo, né? Clicamos nos 3 pontinhos aqui nas reticências, salvar no arquivo. Eu vou ir dentro da minha pasta, padrão C, projeto, terreno, aqui eu vou colocar slope, tá? Aqui é declividade. Eu vou dar uma dica aqui, pessoal, porque dependendo do tamanho do diretório que nós temos, então, se fosse na área de trabalho, seria descolocar o C, usuários, o nome do usuário, desktop. Se tivesse pasta dentro de pasta, isso aumentaria cada vez mais o nosso diretório. Então, quando a gente está trabalhando com sistema de informação geográfica, é muito interessante a gente colocar o nosso diretório padrão no disco local C, que é o disco do Windows, certo?
aí não tem problema. E também evitar nomes muito extensos, com caracteres especiais, com acento, com espaços, certo? Se a gente tiver que escrever 2, 3 palavras, usa abreviação, usa underline, não usa espaço nem caracteres especiais. O que seriam esses caracteres especiais? Acento, tio, circunflexo, certo? Slope, então, vamos dar salvar aqui e vamos executar para o processamento rodar. Já rodou o processamento, está aqui o slope, tá, pessoal? Vamos fechar aqui e fechar a caixa de processamento também, certo? A nossa declividade está aqui. Bom, a gente consegue já visualizar em um primeiro momento que tem alguns triângulos aqui, isso é em virtude do interpolador que nós utilizamos, né, para criar o nosso modelo digital de elevação. Como fizemos a interpolação, né, estimamos a altitude em áreas desconhecidas, né, a gente entrou com uma camada pontual para os pontos cotados e uma camada linear para as curvas de nível, a gente fez uma interpolação, ou seja, estimou essa altitude, o comportamento do relevo para toda a nossa bacia, utilizando o interpolador TIM, né, de triângulos irregulares, certo? Então a gente vai ver algumas características específicas aqui dos triângulos irregulares, tá? Especificamente do interpolador que nós utilizamos. Se fosse para uma área maior, isso não seria tão perceptível. Ou se a gente estivesse utilizando uma imagem de radar, também não. Mas não tem problema, certo? Bom, vamos dar uma olhada nessa declividade aqui, botando direito em propriedades. Vamos aqui em simbologia, vamos perceber o tamanho, né? O menor pixel de declividade é 0, o máximo aparentemente é 166. Só que isso aqui ele está utilizando corte de camada, tá? Vamos entrar aqui, ó, vamos configurar para mínimo e máximo, tá? De rápido para real, ou seja, ele vai pegar o menor pixel e o maior pixel de declividade para a gente ter uma noção do que é. Vou dar aplicar, ó, percebo que passou de 166 para 171, ou seja, a nossa declividade máxima dessa nossa área de estudo é 171%, ok? A gente viu também lá desde o processo de vetorização, né, que isso aqui é uma área de rebordo, de planalto, né, então ela está em uma área entre transições de relevo, por isso que vai ter uma declividade bastante acentuada. Bom, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode atribuir cores aqui, certo? Banda simples, falsa cor, ok? A gente sabe que vai do 0 ao 171. A gente vai atribuir agora um intervalo de classes, ou seja, entre tal valor e tal valor do pixel, a gente vai atribuir uma cor. Entre tal valor, outra cor, e assim por diante, certo? Aqui a gente utiliza metodologias. A metodologia que eu vou demonstrar nesse momento aqui, conforme a gente pode analisar nesse artigo intitulado Cartografia Temática, uma contribuição na análise geográfica do município do Barão de Cotigipe, Rio Grande do Sul. Eu vou colocar o link desse artigo na descrição, de autoria da Franciele Rovani e Roberto Cassol, certo? Nesse artigo aqui é realizado uma série de mapas, dentre eles um mapa de declividade e outro de orientação de vertentes. Então, o mapa de declividade está aqui, ó, começa a fazer a conceituação do mapa de declividade, que também é conhecido como mapa clinográfico, certo? E aqui tem a metodologia, os intervalos de classes propostos por DeBiase, tá? Então, é menor que 5%, aí a característica desse uso, limite urbano e industrial, certo? De 5 a 12% é o limite máximo para emprego da mecanização da agricultura. De 12 a 30% é o limite definido pela legislação federal para a urbanização sem restrições. De 30 a 47% permite, segundo o Código Florestal, né, permite o corte raso. Acima de 47%, o Código Florestal coloca que não é permitida a derrubada de florestas, certo? A gente vai utilizar esse aqui, porque ele é bastante interessante, ele é bastante difundido, essa proposta de intervalos de classe propostos por DeBiase, certo? E em um ponto específico, quando nós gerarmos a orientação de vertentes, tem um ponto específico que esse item aqui merece destaque, ok? Outra declividade que nós poderíamos também usar é a classe de declividade propostas pela Embrapa, que ela também faz uma seguinte classificação. De 0 a 3% ela considera um relevo plano, de 3 a 8% um relevo suave ondulado, de 8 a 20% um relevo ondulado, de 20 a 45%
forte ondulado, de 45 a 75 montanhoso e maior que 75% de declividade, forte montanhoso, certo? Então, eu vou demonstrar como seria a aplicação do método de DeBiase, que isso vai ser, que nós vamos utilizar no mapa de orientação de vertentes também, ok? Então, a gente vai passar essa configuração aqui para o nosso raster de declividade, certo? No raster, então, voltando ao QGIS, aqui nosso raster de declividade, nós vamos aplicar a metodologia de intervalos de classe para declividade propostas por DeBiase no nosso raster. Para isso, nós vamos entrar aqui, carregar o valor de mínimo e máximo aqui, só para perceber quanto que é a nossa declividade máxima, né? Porque aqui ele está com corte. Quero a declividade real, ou seja, o valor mínimo e o valor máximo. Vou aplicar. Nossa declividade máxima é 171, ok? Por cento, né? A gente vai vir aqui então em banda simples falsa cor, tá? Então a gente sabe que vai do 0 ao 171. Bom, vamos trocar aqui de linear para discreto. Vamos apagar tudo. Vou selecionar tudo aqui, eu vou apagar tudo, ok? E a gente vai criar 5 classes, certo? Bom, qual que é a primeira classe do método de DeBiase? Menor igual a 5% de declividade. Então, no nosso primeiro intervalo aqui, onde está escrito 33, nós vamos colocar 5, porque é 5%, né? Então, a gente consegue perceber que o programa, pelo menos nessa configuração atual aqui, vai colocar as declividades que são 5 ou menos, ele vai colocar a cor preta. Ele vai atribuir a cor preta nos pixels que tem uma declividade igual ou inferior a 5. A segunda classe ela vai de 5 a 12%. Então, aqui iremos colocar 12. A terceira ela vai do 12 ao 30. Então, onde está escrito 100 aqui, nós vamos dar 2 cliques. 30. A quarta classe vai do 30 ao 47. 47. E a quinta aqui a gente não precisa colocar nada, porque como é o infinito, ou seja, os pixels que não foram classificados de acordo com essa numeração aqui, eles vão ganhar a cor amarela, certo? Eu vou copiar as cores propostas para a declividade que estão presentes no artigo lá também. O artigo e o QGIS, e nós vamos copiar as cores que foram propostas aqui, certo? Para a primeira classe do nosso mapa clinográfico, que é o intervalo menor que 5%, bom, o que a gente vai colocar? A gente vai usar essa configuração da RGB aqui, ó. Então a gente vai dar 2 cliques aqui, certo? 2 cliques, 255, 255, 233, 236, 135. Certo? Essa é a nossa primeira classe do mapa. A nossa segunda classe do mapa é RGB 255, 255, 226. Ok. A nossa terceira classe é 234, 105, 234, 105, 0. A nossa quarta classe é 230, 30, 30. Então, 230, 30, 30. E a nossa última classe é 135, 60, 0. 135, 60, 0. Certo? Agora vamos dar um aplicar e um OK. Ou seja, a gente tem um mapa clinográfico, a gente tem informações referentes às áreas amarelas, que são essas aqui, inclusive está bastante semelhante, né? Eu vou diminuir um pouquinho a tonalidade desse amarelo aqui, para ficar mais distinguível. Agora sim, tá? A gente tem as áreas planas, né? Que a declividade é menor que 5% nessas áreas aqui, ou seja, no topo, né? Do planalto já, que aqui é a parte do rebordo, aqui tem a transição, e na área próxima à nossa foz.
de 5 a 12% é mais essa parte também de transição aqui, e a partir de 12% é as curvas de nível em referência ao rebordo, né? A gente consegue perceber que onde as curvas de nível são mais próximas, né, tem uma maior declividade do terreno, levando em consideração que essas curvas de nível elas estão de 20 em 20 metros, né, porque a gente fez a vetorização para uma escala de 1 para 50 mil, certo? Em uma escala, uma carta topográfica de 1 para 50 mil. Bom, nosso mapa clinográfico é esse, certo? Removi as curvas de nível. Bom, porque a gente consegue verificar que tem alguns triângulos, né? Ele tem uns cortes aqui, ó. Isso em decorrência do método de interpolação, por exemplo, aqui também, né? Isso em decorrência do método de interpolação que foi pelo triângulos regulares. A gente vai fazer isso em um segundo momento para o município inteiro utilizando imagem de radar, certo? A gente vai ver o comportamento delas. Bom, outra coisa que eu queria demonstrar é que essa classificação que a gente fez aqui é uma classificação visual, ou seja, a gente está atribuindo que os pixels de 5% ou menos, eles terão a cor amarela, esse amarelo mais fraco, de 5 a 12 esse amarelo mais forte, de 12 a 30 esse laranja, porém a gente não fez modificação nenhuma no nosso raster, tanto é que se eu desabilitar todas as camadas aqui, ó, e utilizar a ferramenta de identificação, ó, a gente vai ter os valores das declividades aqui, ó, 25, 23, 22, 21, 20, 19, né, que isso está dentro da nossa terceira classe clinográfica, né, que vai dos 12 aos 30%. Por exemplo, esse amarelo mais forte aqui, ó, ele vai dos 5 ao 12%. Então, se eu ficar clicando aqui, ó 11, 10, 8, 6, 9, certo? Do jeito que está neste momento, a gente não consegue calcular a área. Tá? Essa configuração que a gente fez de linear para discreto, né? A gente consegue enxergar o limite das classes, por exemplo, essa tonalidade marrom aqui a gente tem certeza que a declividade é maior que 47%, né? E então isso é um atributo visual. Se a gente fosse querer calcular áreas, perímetros de cada uma dessas classes, por exemplo, a gente precisa fazer uma reclassificação do nosso raster, certo? E para isso a gente cria um algoritmo, a gente utiliza um algoritmo específico que vai ser em um vídeo futuro, ok? Então, o nosso intervalo de classes para a declividade está criado, certo? Nosso mapa de declividade é esse aí. A gente consegue visualizar claramente onde são áreas mais planas, onde tem uma transição, onde é a questão da inclinação do terreno por ser uma área de rebordo do Planalto e a parte norte aqui da bacia, né, próximo às nascentes dela, como está na parte superior do Planalto, né, é uma área mais plana também, certo? Inclusive a gente pode ver isso, né, até por meio do sombreamento, ó. É mais plano, né? Não tem uma rugosidade, ele é mais liso, certo? Agora então a gente vai criar um modelo de orientação de vertentes. O mapa de orientação de vertentes, então, ele tem por objetivo demonstrar quais são as superfícies do relevo que irão receber maior insolação. Então, para nós analisarmos, por exemplo, essa bacia hidrográfica aqui, ela está a sul do Trópico de Capricórnio, né? A gente sabe que o Sol ele tem um deslocamento no decorrer de um ano que ele vai do Trópico de Capricórnio ao Trópico de Câncer, né? Então, como essa área está ao sul do Trópico de Capricórnio, né? É uma área no Rio Grande do Sul, o Trópico de Capricórnio passa no Paraná, São Paulo, certo? Como essa área está a sul, então, sempre a sombra será projetado ao sul. Então, o relevo, as casas voltadas ao norte, elas vão receber maior quantidade de insolação solar no decorrer do ano, certo? Então, é para isso que serve o mapa de orientação de vertentes, para demonstrar quais áreas, quais faces estão voltadas para o Sol, ok? Então, os empreendimentos que necessitam da luz solar, se eles estiverem ao sul do Trópico de Capricórnio,
Eles deverão ser em vertentes voltadas ao norte, nordeste ou noroeste, certo? Para isso, então, nós vamos criar um modelo de orientação de vertentes, utilizando o modelo digital de elevação, certo? Vamos desabilitar o modelo digital de elevação aqui, clicar em processar, caixa de ferramentas, o nome da ferramenta é Aspect. Tá? Nós vamos utilizar do GDAL também, vamos dar 2 cliques aí, a gente vai entrar com o modelo digital de elevação, certo? Não precisamos fazer nenhuma modificação nisso aqui. Aqui no aspecto, a gente vai clicar na reticências e salvar no arquivo. O nome do arquivo exportado vai ser aspect. Né? Orientação de vertentes, no caso. Vou dar um executar. Já processou, ele está aqui. Certo? Em um primeiro momento, parece que o algoritmo do aspect ele fez alguma coisa errada. Certo? Mas não. Ok? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou habilitar o nosso divisor de águas. Bom, o que acontece nesse momento? O interpolador do aspect ele vai analisar o azimuth, certo? Para onde está acontecendo o declive do terreno, então para onde essa face do terreno, né, está voltada. Então ele analisa os pontos cardeais e colaterais. Tanto é que, se a gente analisar o nosso dado, ele vai do 0 ao 359, ou seja, do 0 ao 360. Isso, a orientação de vertentes, nada mais é que um azimuth, certo? Só que, como ele vai verificar para onde que está inclinado o nosso terreno, nas áreas planas não tem orientação de vertentes. Então, se a gente fizer uma sobreposição, por exemplo, eu vou até puxar a declividade para baixo da orientação de vertentes aqui, ó. Percebo que essas áreas brancas aqui, onde não gerou a orientação de vertente, ele deve estar com a declividade igual ou menor que 5%, certo? Eu vou habilitar a declividade, ó. Conseguem perceber, pessoal, que onde ele não gerou, a declividade é menor que 5%? Agora eu vou remover o aspect, ó. Certo? Aqui, por exemplo, ele gerou por causa dos pontos cotados que nós coletamos, certo? Mas o correto aqui, nessa borda leste aqui da nossa bacia, era ser totalmente plano, certo? Que nem está aqui, ó, não gerar declividade. Mas nas outras regiões, ó, a gente consegue perceber que ele utiliza a mesma feição, ó. Aqui tem uma declividade de 5%, né? Ou menos. Ó, se a gente analisar o aspect, é exatamente aquela região. Aqui, por exemplo, ó, vou remover aqui, ó, percebam que é perfeitamente. Então, ele gera aqui esse algoritmo de orientação de vertentes, ele não gera onde é superfícies planas com declividade menor que 5%. Por isso que lá no nosso algoritmo de declividade, né, eu utilizei a metodologia proposta pelo De Biase, certo? Sabendo que o complemento se comporta dessa maneira. Então, a gente vai fazer uma configuração disso aqui, né, da orientação de vertentes, do nosso raster de orientação de vertentes, para ele expor isso. Quais vertentes estão voltadas ao norte, quais vertentes estão voltadas ao sul, quais vertentes estão voltadas ao leste, certo? Até inclusive quando a gente faz mapeamentos manuais, né, utilizando Abacus, primeiro de tudo a gente vai fazer um mapa clinográfico, certo? Vamos entrar com o Abaco entre as curvas de nível e vamos fazer isso aqui. Bom, em um segundo momento, quando nós formos gerar um mapa de orientação de vertentes, a gente vai pegar essas áreas planas que foram mapeadas no nosso mapa clinográfico e aplicar ele no nosso mapa de orientação de vertentes, porque ali não vai ser gerado orientação, certo? Então a gente copia as áreas planas do mapa de declividade e coloca ele no mapa de orientação de vertentes. E aqui no nosso mapa virtual, né, acontece a mesma coisa, certo? Então a gente vai fazer uma configuração do aspecto da nossa orientação aqui, então, de vertentes. Para isso, eu preciso explicar uma coisinha. A nossa orientação de vertentes, ela será de 8 faces, tá? E ela utiliza os pontos cardeais e os pontos colaterais,
certo? Os pontos cardeais eu já identifiquei aqui, né? São os que estão representados pela linha azul. Então, norte, sul, leste e oeste, certo? Os graus que eu coloquei aqui também é os de azimuth, né? A gente sabe que o azimuth ele inicia-se no norte, crescendo em direção ao leste, né? No sentido horário. Então, a orientação do ponto cardial leste é 90 graus, porque entre o norte e que é a nossa origem, né? E o leste tem um ângulo de 90 graus, certo? O ângulo formado entre o sul, o norte e o sul é 180 graus. O ângulo formado entre o norte e o oeste é 270 graus. E novamente, se a gente fizer a volta completa, né? A gente tem o 360 graus, certo? E eu também coloquei os pontos colaterais aqui. Então, 45 graus, o que seria o 45 graus? A união entre o ponto cardial norte e o ponto cardial leste. 135 graus seria a nossa orientação entre o ponto cardial sul e o ponto cardial leste, formando sudeste, né? Então, 45 graus nordeste, 135 graus de azimuth sudeste. O nosso ponto colateral, com 225 graus de azimuth, seria o nosso ponto sul, mais o nosso ponto oeste. Então, sudoeste. E o nosso ponto colateral de 315 graus de azimuth seriam o nosso ponto norte mais oeste, totalizando noroeste. Certo? Bom, então esse aqui é o nosso ábaco de 8 faces, né? Então, se a gente parar para analisar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porém, se a gente considerar a nossa face norte, por exemplo, norte, como tendo uma orientação 0 graus de azimuth a 45 graus de azimuth, a gente vai estar abarcando toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó. Certo? E não é o caso, tá? Por quê? Se nós continuarmos aqui, ó, a nossa vertente nordeste, ela teria uma orientação de 45 graus a 90 graus, certo? E esse 90 graus aqui, conforme a gente está visualizando, seria já uma orientação leste, certo? Então, o que a gente precisa entender? Tá? Que esses 360 graus dividido por 8, né, porque são 8 faces, ele vai nos dar que cada face terá 45 graus de azimuth, certo? Só que a gente precisa fazer um ajuste na primeira face, certo? Então, qual é a modificação que a gente vai fazer na nossa primeira face? Essa aqui, ó, tá? Ainda a gente tem o nosso norte, sul, leste, oeste, né? Que são nossos pontos cardeais. Aqui eu vou colocar eles em amarelo, aqui, ó. Norte ao sul, certo? Leste ao oeste, nossos pontos cardeais. E aqui a gente tem nossos pontos colaterais, certo? Que ele está nessa linha cinza aqui. Então, por exemplo, aqui nós sabemos que é nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, ok? Que era o slide anterior. E qual que foi a modificação que nós fizemos? Em vez de a nossa orientação norte, como era no anterior, né? Porque o azimuth inicia no zero, ir do zero ao 45 graus, essa aqui a gente pegou e fez uma divisão. A gente sabe que cada face da nossa orientação, ela vai ter 45 graus. Então a gente fez uma adequação para a vertente norte. A vertente norte aqui, ó, quando inicia-se o azimuth no zero aqui, ó, em vez dela ir do 0 ao 45, a nossa vertente norte ela vai ir, em um primeiro momento, do 0 ao 22,5, que é a nossa primeira orientação. Então, aqui é a nossa vertente norte, ó. Aqui é a nossa vertente norte. E a nossa vertente nordeste, por exemplo, ela vai de quanto a quanto?
considerando que o nosso norte ele vai do 0 ao 22,5 graus. A nossa vertente nordeste, ela vai da onde? Ela vai do 22,5 graus mais 45, né? Porque cada face tem 45. Isso totaliza 67,5. A nossa vertente leste, né? Ela vai do quê? Ela vai dos nossos 67,5 graus de azimuth mais 45. Então ela vai até o 112. Então, moral da história. O nosso norte, ele vai do 0 ao 22,5. O nosso nordeste vai do 22,5 ao 67,5, certo? O nosso leste vai do 67,5 ao 112,5, certo? E assim por diante. Essa configuração aqui que a gente vai realizar no QGIS. Bom, mas se a gente parar para analisar, a nossa vertente norte, diferente de todas as demais, ela tem somente 22,5, enquanto as outras têm 45. Porém, o nosso norte aqui no final ele vai repetir novamente, porque a gente vai ter que a nossa face noroeste, ela vai do azimuth 292,5 ao 337, então o nosso norte, né, o último, vai do 337,5 graus ao 360 graus ou 0 graus, certo? Então, pegando esse intervalo aqui, a gente tem 22,5 e somando com esse norte aqui, também tem 22,5, vai fechar os 45 graus, né, que tem cada uma das faces. Então a gente vai realizar essa configuração de orientação de vertentes para o nosso raster, certo, pessoal? Vamos lá então, eu estou com o meu raster aqui, ó, raster do Aspect. Vou clicar aqui em banda simples falsa cor. Eu quero que ele tenha 8 faces. Certo? 8 faces. Bom, qual que é a nossa primeira face? Na verdade 9, né, pessoal? Porque a primeira, ela vai ter somente 22, não vai ter 45 como eu mostrei para vocês. Então, o nosso mapa vai ter 9 faces e a gente vai apagar porque vai aparecer 2 nortes, né? Então, o nosso primeiro a gente vai tocar para discreto aqui. O nosso primeiro será 22,5, no caso é ponto. A nossa segunda, então, é 22,5 mais 45. Então, esse 79 aqui a gente vai substituir por 67,5, tá? Então, a gente já consegue perceber aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa vertente norte, a primeira dela, né? Essa aqui é a nossa vertente nordeste, certo? A terceira vai do 67,5 mais 45. Isso totaliza 112,5, tá? 112,5 mais 45. 157,5, tá? 157,5 mais 45. 202,5. 202,5 mais 45. 247,5. Tá? 247,5 mais 45. 292,5. E 292,5 mais 45, 337,5. O nosso infinito aqui, né, que os pixels com valores, né, com atributos que não foram descritos nos intervalos anteriores, são maiores que 337,5, e isso aqui será a nossa vertente norte. Então, esse aqui e esse aqui precisam apresentar a mesma cor, tá, pessoal? Eu já vou dar um aplicar aqui para ele salvar o nosso intervalo. Aqui no rótulo eu já vou colocar norte, nordeste, leste, sudeste, sul. Estou dando a volta, né, pessoal? Sudoeste, oeste, noroeste. E esse aqui também seria o nosso norte, né, pessoal? Então, ele tem que ter a mesma cor desse aqui, ok? E assim como eu fiz para a declividade, eu vou copiar
eu vou copiar as cores que foram propostas lá no artigo, certo? Então, para a vertente norte é um amarelo 255, 255 0. Eu vou vir no QGIS aqui para a nossa norte, RGB é 255, 255 e 0, tá? Eu sei que a gente tem outro norte, que é a mesma coloração, né? 255, 255 e 0, tá? Nordeste, 255, 136, 40. 255, 136 e 40. Ok. Para o nosso leste é 230, 30, 30. Então, 230, 30, 30. Tá? Nosso sudeste, 137. Vou já deixar aberto ele aqui. Ok. 137, 61. 137, 61 e 184. Ok. Agora a nossa vertente sul. Qual é a cor da nossa vertente sul? 0, 0, 159. Então, 0, 0, 159. Ó, percebam que a vertente sul, ela fica oposta, né, à nossa vertente que recebe uma maior quantidade de insolação. Ou seja, ela é mais úmida, né? A gente consegue perceber, ó, que as vertentes voltadas ao sul aqui, ó, elas têm uma cor mais próxima ao azul, né? Sudoeste, Sudoeste, 105, 107, 255. 105, 107, 255. Ok. A nossa vertente oeste, 0, 135 e 0. 0, 135 e 0. Ok? E por fim, a nossa vertente noroeste, 15, 215. 15, 215. Ok? Aplicamos ok. Ou seja, vendo esse nosso mapa, né, a gente consegue perceber claramente, só de olhar, quais que são as vertentes que estão voltadas ao sul. Ou seja, essas aqui estão voltadas ao sul. E essas estão voltadas ao norte. Essas vertentes aqui, esse nosso lado da bacia, na nossa região sul da bacia, aqui ele tem as vertentes voltadas ao norte. Logo, aquece mais, tem uma umidade menor. É mais ou menos nesse sentido, pessoal, que serve um mapa de orientação de vertentes, né? Lembrando que o que eu falei desses triângulos aqui é por causa do método de interpolação que nós utilizamos, certo? Mas quando a gente fizer isso para um município inteiro, então uma área bem maior, utilizando imagem de radar, isso não vai ser perceptível, certo? Então, essas nossas áreas brancas aqui, que são áreas planas, a gente pode pegar a própria declividade, certo? E colocar como sendo áreas planas. Então, a gente pode finalizar esse mapa colocando a própria declividade. Aqui eu posso duplicar, no caso, a minha declividade. Vou duplicar ela, certo? Vou colocar branco aqui, ó. Vou colocar cor branca. Ou cinza. Vamos colocar um cinza, pessoal. Ó, cinza. Eu habilito ela. Aí eu falo, eu posso adicionar uma outra aqui, né? Inclusive, essa nossa norte aqui, no nosso mapa final, né? Na nossa legenda ela vai ser apagada, porque não precisa constar dois nortes, né? A gente poderia adicionar uma outra aqui, colocando que a cor cinza é a nossa vertente sem orientação, né? Porque é plano. Então, áreas planas, a gente pode colocar aqui na nossa declividade como sendo a área plana, tá? E a gente arruma no nosso compositor de impressão. Está tudo certo aqui, ó. A nossa declividade ela está aqui. A nossa orientação de vertentes está aqui. A gente habilita novamente a nossa simbologia, né? Os rios não precisam mais necessariamente estar de acordo com a hierarquia. Ok? Vou colocar como símbolo simples. A tonalidade de azul. Certo? Aí está a nossa drenagem também, nosso sistema viário. Ok? A rodovia a gente pode colocar num branco, num cinza, enfim. E essa, então, é o nosso mapa
de declividade e o nosso mapa de orientação de vertentes, certo? Basta levar ele ao compositor de impressão, salvar, né, finalizar, trocar o título, trocar a legenda, caso já tenham feito, né, isso, se não precisa ser criado do zero, né, configurado o mapa, colocado as coordenadas, ajustado a legenda, enfim. E num próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como calcular a área disso. Então, quantos hectares ou quilômetros quadrados tem na nossa bacia hidrográfica menos que 5% de declividade? Quantos tem de 5 a 12? Quantos tem de 12 a 30? Certo? E qual é o perímetro de cada uma dessas áreas? Assim como para o nosso mapa de orientação de vertentes. Quanto tem área onde não foi gerado orientação, que é as áreas planas? Quanto tem de área as vertentes voltadas ao norte, ao nordeste, ao leste e ao sul? E quanto isso é o nosso... quanto isso dá em porcentagem de área da bacia inteira. Certo? Então, pessoal, era isso o vídeo de hoje e até a nosso próximo encontro.